Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja assim, todo mundo muito bem. E aí, essa semana correu com muitos depoimentos, né? O Alexandre de Moraes trabalhou. E vamos agora, então, fazer um react com o Bolsonaro, porque aparentemente ele tentou puxar o saco, mas não deu muito certo, não. Vamos ver agora o que ele disse e eu vou fazer um react junto com vocês para ver os melhores momentos, enfim, os melhores vexames. E aparentemente os bolsonaristas estão largando a mão dele. Vamos ver. Como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Esse tipo de retórica que ele está usando é de um documento anterior à vistoria das urnas, na época onde houve as eleições do Aécio Neves contra a Dilma, e não era bem claro sobre as auditorias feitas nas urnas, mas hoje a gente sabe, e são comprovadas essas auditorias, são feitas 4 auditorias nas urnas, elas são muito seguras. E essa retórica não colou para o Alexandre, porque ele sabe. E ele podia ter dado uma aulinha para o Bolsonaro de como elas são seguras, mas eu acho que ele gostou de ver ele sendo massacrado nessa situação de depoimento dele sendo réu. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei... Todo momento ele agiu contra a Constituição. As 4 linhas da Constituição, usando uma retórica de usar o estado de sítio numa situação totalmente anacrônica. Ele queria usar de uma forma de subterfúgio para botar um golpe no Brasil. Ele se utilizou, sim, a Constituição para isso, e ele vai falar. Joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Aquilo que tinha que ser feito, né? Porque uma ala dos militares radicais queriam que ele tomasse ações para, né, fazer o golpe o mais rápido possível, e ele ficou com muito medo de assinar qualquer documento e fazer qualquer coisa, porque o Bolsonaro pensou, se eu fizer, eu tô lascado, mas se eu não fizer também, né, eu também tô lascado, então eu vou fugir para os Estados Unidos. E eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. É perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Ai, se lascou! E agora vai ter que dar um bom migué, né? Porque olha o que pode acontecer. Ó, Papuda, lhe espera! Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! É isso que vai acontecer com ele, com certeza. Então tá, vamos lá, agora continuar com o vídeo. Gente, eu sou toda sozinha aqui, tá?
Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições, até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Não sou eu que, da minha cabeça. É tudo da tua cabeça, tá bom? E o próprio Alexandre de Moraes já falou 1000 vezes, né, sobre essa situação, e te alertou, e todo o STF te alertou, mas não adianta. Você não vai poder se safar, não. Você não vai se safar, não. Ai, não! Ele não vai se safar de jeito nenhum. Ele acha que vai se safar com essas teorias dele, puxando o saco da Venezuela. Isso irritou muito os bolsonaristas, porque ele começou a puxar saco de Paraguai, de Venezuela, né, dizendo que é eleições fraudadas no Brasil, que lá não é fraudado. Então, isso irritou bastante com comparações a países em que os bolsonaristas eram totalmente contra. Se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. É acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha... Só um pouquinho, pessoal. É minha impressão, não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas é minha impressão ou o Heleno está dormindo aqui? Reunião com embaixadores? Eu acho que o está senhor dormindo. ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE agora acordou? concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC. Claro, eles querem o voto impresso justamente porque o voto impresso não só comprova na cabeça deles que é o voto legítimo, mas é porque dá para fraudar muito mais, dá para você sumir com os votos, porque eles são físicos, entendeu? Por isso que nós temos os votos auditáveis eletrônicos, por isso, porque eles roubavam muito as eleições, falcatruavam muito, né, faziam falcatruas, entende? Então, por isso, ele quer o voto de papel. Justamente para manipular esses votos, né? Porque ele já tem uma desconfiança, ele mesmo diz que não sabe nada de informática, né? Que sabe muito pouco, ele falou aqui, eu vi no depoimento, então ele não confia, ele mesmo não confia, mas ele também está usando essa retórica, mesmo se mostrarem para ele que é confiável, ele vai dizer a mesma coisa, vai dizer que ele acreditava que não era confiável, que ele quer os votos de papel, mas os votos de papel nós todos sabemos que são votos manipulados e votos muito fáceis de sumir com eles, né? Aqui nos Estados Unidos é esse problema. Votos que não são feitos, enfim, que não são postos na urna de maneira eletrônica, porque aqui a gente passa por um scanner, e se são votos de papel físico, papel também pode ser sumido, né? Pessoas que votam pelo correio, pessoas que votam em lugares onde não tem acesso eletrônico aqui, porque os Estados Unidos uma eleição gigante, né, de 300 milhões de pessoas aqui, então tem esse problema, né? Não é todo mundo que vota,
E já apareceu histórias aqui de que sumiram com votos, mas como aqui são votos por colégio, né, são estados complicados, veja o caso do próprio George Bush, né, que eles tiveram aquela auditoria lá sobre ele contra o Al Gore, né, no caso da Flórida, que ocorreu lá pelo meado dos anos 2000. Foi o mesmo problema, né? Eles fizeram uma falcatrua, disseram que os votos tinham que ser recontados, mas eles sumiram com os votos democratas porque estavam brigando pelo estado da Flórida. Então, isso aí é muito fácil de ser manipulado. Por isso que toda essa gente da direita quer voto de papel. Engraçado que eles ganham as eleições com voto eletrônico e não dão nenhuma credibilidade ao voto que elegeu eles. Quer dizer, eles querem tirar dos outros os votos, mas deles não. Quando eles pedem para ser revisados os votos, eles não querem tirar os votos deles, mas querem votar com votos de papel. É totalmente, assim, um disparate, totalmente, assim, vexaminoso, é totalmente ilegal o que eles querem fazer. Dentro da Câmara dos Deputados, que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kiss, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino. Desculpa, gente, mas eu fico com muito ódio quando ele fala questão. Por que não sabe falar questão? Como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas Sim, com certeza tem na esquerda pessoas que ficam falando essas coisas, entendeu? Com certeza tem pessoas também da esquerda, nem toda a esquerda é hegemônica e pensa a mesma coisa. Minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né? Qualquer suspeição. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse sido feita uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições. E poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Claro, né? Ele não é o fodão, né? O imbrochável. Ele ia ter tanto medo de passar a faixa para o Lula. Que coisa ridícula. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele teve lá, foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? É uma minuta do mal, é a minuta do golpe. Você não está usando a Constituição para fazer uma coisa correta, você está usando para facilitar o golpe, mas como ela não foi bem estruturada, não tem base constitucional, você deu para trás, né? Ficou com medinho de ser preso ou pego pelos militares que estavam te botando na parede. Quando se fala em minuta para você assinar do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, negativo, nunca foi do lado da Constituição. Ele usou, sim, artigos da Constituição e remoldou nos próprios documentos. E aqui foi legal que ele assumiu o crime, né? Quando ele assume agora que ele viu essa minuta, que ele assume o que o Cid falou, que ele alterou essa minuta, ele vai ser preso. Então, eu refuto qualquer... Vai ser preso. A papuda lhe espera. Boi. É isso aí. Pastores iam orar lá na Alvorada, certo? Sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu,
em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. É claro que ele declina. Posso fazer uma brincadeira? Não O senhor não sabe. Respeito. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice. A papuda lhe espera. Claramente uma folga lá para o Guarajá para dar uma volta de jet ski e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia. Sabe por quê que o Alexandre de Moraes ele declina? Muito especialmente por esse grande momento aqui que ele falou para o Alexandre de Moraes. Entende? Por isso que ele não quer ser amiguinho dele de jeito nenhum, mas tá maluco. Não. Porque não é que eu cortei a propaganda por maldade, é que eu tinha teto de gastos. Nenhum governo, o presidente Temer aprovou o teto de gastos, eu votei favorável ao teto de gastos, concordo, tá certo? Mas nem o presidente Temer teve o teto de gastos, porque passou para outro governo essa questão. E nós conseguimos segurar a economia graças a essa emenda da Constituição, que foi revogada ainda na transição. Você pode ver, foi revogada na transição. Na transição mesmo, os deputados não estão mais com o senhor. O senhor é presidente, mas o senhor está ali chupando um bagaço de cana o tempo todo. Ou seja, fizemos a nossa parte, demos tudo de mim. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Aí a gente então, pode falar uma coisa para vocês aqui. O quanto esse Bolsonaro faz os bolsonaristas de trouxa? A gente ganha Pix, a gente gasta. É um dinheiro de vocês, seus trouxas. Bolsonarista agora é sinônimo de trouxa, né? De burro mesmo. Nem de burro, de gado, mas um gado que dá dinheiro para ele gastar e mandar 2 milhões pro filhinho. É isso que ele faz. Ele sempre faz esse tipo de coisa. É usar o dinheiro dos trouxas. Olha a cara dos advogados aqui, ó. Olha a cara dos advogados, olha a cara lá do Helena, olha lá a cara da Helena, olha a cara lá dos outros atrás. É tudo gente que se aproveita aí. E vocês que são bolsonaristas são tudo uns trouxas, uns Zé Mané, mandando dinheiro para o minto de vocês. Se não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. Olha aí. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Né? Senão o pessoal gosta da gente. Que legal, que genial esse cara. Ganha mais dinheiro que o Criança Esperança. Que de pessoa boa, né? Que pessoa boa. Mas ele tem certeza que ele não vai poder fugir da cadeia. Ele vai fugir? Acho que não. Ele não vai, não. Não vai. Ele não vai fugir da cadeia de jeito nenhum. Ai, coitado. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. Então, agi dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci para o pior. Se eu torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia. Os malucos! Os bolsonaristas são tudo malucos. Que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Doutor Procurador. Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo, então ministro Paulo Sérgio? Gente, ele chamou todo mundo de maluco, quem segue ele, gente. Ai, bolsonaristas, vocês estão todos fritos. O comandante Freire Gomes e o almirante Garnier. Que humilhação. Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reuniões para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto.
conforme falou o Geoffrey Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Um pontapé inicial de nada. Fora daqui, a gente não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o... Será que ele foi cuidar da vida? O que será que ele falava sempre quando mexia num assunto de ditadura? Vocês lembram que ele falava sobre ditadura no passado, não muito longe, fim dos anos 90? O que ele falava? Você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Ele daria golpe no mesmo dia, entendeu? Ele acha que vai enganar os trouxas aqui, quem vai enganar também o STF? Os trouxas acho que ele engana, né? Porque eles dão bastante dinheiro a Pix para ele mandar para os Estados Unidos e outro visitar o Pateta. O que o senhor fala, isso eu acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Okay. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Ele perdeu tudo. E lembram que ele teve que pagar a multa do PL por causa anunciando que tinha fraude nas eleições. Aí o meu metaforando aqui está dizendo que na cara do Moraes que ele sabe de tudo, né? Porque ele sabe que ele está mentindo de tudo, que está se fazendo de que não desentendido. Pagaram 22 milhões de multa, né? Engraçado, ele estava sendo... concorrendo às eleições com o número 22, e mais engraçado ainda quando teve que pagar os 22 milhões pela falsa acusação das urnas não serem confiáveis. Como eu já falei, as urnas são extremamente confiáveis, são auditadas 4 vezes, e eu acho que pela ignorância das pessoas, tomara que agora esses bolsonaristas arrependidos, como Van Traub e outros, né, que eles consigam, e já faz tempo que já está bem bravo com o Bolsonaro, mas que eles consigam entender e buscar um pouco de conhecimento, sabe, para ir além desse bolsonarismo, porque o bolsonarismo é além de Bolsonaro. O Bolsonaro acabou e a direita quer acabar com o Bolsonaro, a extrema-direita quer acabar com o Bolsonaro, e agora é a pá de cal, né? Então eles vão aproveitar esse momento para botar quem? Tarcísio no lugar dele? Pode ser, né? Parece que ele quer ser realmente presidente. Essa história de ser eleito governador de São Paulo, que seria, né, o caminho que ele ia tomar, não sei se vai ser esse caminho, não. Acho que eles vão acabar pegando ele. Parece que ele é o candidato que a direita quer, não quer mais o Bolsonaro. Então é melhor atirar no Bolsonaro, o Bolsonaro atirar no próprio pé, meio que para dizer assim, olha, eu me entrego, acabou-se tudo, né? Visto que vai ficar um lugar vago, e eles querem que esse lugar vago seja preenchido. Tem muita gente numa fila para querer ficar no lugar do Bolsonaro, muita gente. O bolsonarismo vem bem antes e depois do Bolsonaro. Esse nome é só uma novidade, mas isso já existia, e com ele já viu esse precedente, né? Então, é normal que isso aconteça. Senhor ministro relator, essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão de um judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Isso é importante. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha, fizemos a mesma academia, fizemos... Ai, que coincidência! As mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha... Eu acho que eles estavam querendo que você assinasse. Aliás, tinha uma ala que queria tomar o poder sem assinatura e uma outra ala que queria
com assinatura. Clima para convidar ninguém Da minuta. para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler. Porque ele justamente não queria ler, porque isso falava de golpe, né? E ele ficou contra. Aquele assunto. Então, o militar é aquele que está do teu lado nas horas. Não, mas esse Bolsonaro, olha o que vai acontecer com ele. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. É o que vai acontecer com ele, pessoal. E assim, ele já se declarou culpado e provavelmente vai ter ainda os recursos, né? Quando for dada o veredito final, né? Dessa primeira turma, né? Com o Alexandre de Moraes, o Fux. Parece que o Fux puxou muito o saco do Bolsonaro, meio que fez um advogado, digamos, um juiz do diabo, né, dele, tentando fazer um contrabalanceamento ali, parece que ele é bem adorado pela ala bolsonarista por isso, porque ele fica passando panos quentes no assunto do Bolsonaro. Ele acha que, por não ter tido um golpe efetivo, não houve crime, mas a gente sabe que isso é uma mentira, porque está na Constituição que só a tentativa já é crime, porque se eles estiverem no poder, não há como você puni-los, né, porque eles é que mandam quando estão fazendo o golpe, como estão no golpe. Só a tentativa já é um crime. E todo mundo sabia, tá lá na Constituição, só ler, tá? Enfim, é isso, pessoal. Esse vídeo foi um react. Eu realmente coloquei alguns vídeos engraçados, porque eu acho que o momento precisa, né? Porque é um momento histórico. E vamos lá, né? Vai ter os recursos, depois pode ter os embargos de declaração, então vai sair de junho, julho. Dizem que em outubro vai ser a pena definitiva, né? Que ele vai para a cadeia em outubro. Mas eu espero, tenho fé que seja antes. Enfim, né? Então os bolsonaristas estão com muita raiva porque ele ficou muito querendo fazer amizade com o seu próprio juiz, né? Seu algoz, né? Da extrema-direita, que é o Alexandre de Moraes, o Xandão. E eu acho que ninguém vai gostar, né? Inclusive nem o Trump vai gostar desse puxa-saquismo dele aí, né? Porque eu acho que nem ele puxa o saco dos juízes daqui, não, nem quando condenaram ele, né? Então não vai mudar muito o veredito do Xandão, e eu espero que seja assim, porque seguir as 4 linhas da Constituição é ler e seguir as regras da Constituição. E não é ficar inventando uma Constituição em cima da outra, ou fazendo achismos, ou tentando colocar ela, ajustar ela para poder, né, usá-la como uma arma para fazer o golpe, né, para dar embasamento ao golpe. Então a gente tem que mandar esses golpistas para a cadeia o quanto cedo e rápido. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo react. Eu fui. Tchau, tchau.